Uma produção Domínio Público Audiolivros, de Arthur Conan Doyle. Um estudo em vermelho. Parte final. Narração: Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e, caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Quer ouvir mais histórias de Sherlock Holmes? Confira a nossa playlist. Aproveite o audiolivro. Segunda parte, capítulo 6. Continuação das memórias do Dr. John Watson. A furiosa resistência por parte do nosso prisioneiro não parecia indicar nenhuma animosidade dele para conosco, porque, ao se ver impotente, sorriu de modo afável e disse que esperava não ter machucado nenhum de nós durante a luta. Acho que pretendem levar-me para o posto policial, disse ele a Sherlock Holmes. Meu cabriolé está aí na porta. Se soltarem minhas pernas, irei caminhando até lá. Não sou mais tão leve como antigamente. Gregson e Lestrade entreolharam-se, como se considerassem a proposta um tanto temerária. Mas Holmes aceitou imediatamente a palavra do prisioneiro e afrouxou a toalha com que amarrara os tornozelos dele. O homem levantou-se e esticou as pernas, como para certificar-se de que estavam livres novamente. Ao observá-lo, lembro-me de ter dito para mim mesmo que raramente vira um homem de constituição mais robusta. Além disso, havia em seu rosto moreno e queimado de sol uma expressão tão decidida e enérgica que, em intensidade, podia ser comparada à sua formidável força física. Se houver uma vaga para chefe de polícia, reconheço que você é o mais indicado, disse ele, fitando meu companheiro de moradia com indisfarçada admiração. O modo como seguiu minha pista é garantia suficiente. É melhor que venham comigo, disse Holmes aos dois detetives. Eu posso levá-los, ofereceu-se Lestrade. Ótimo! E Gregson ficará comigo dentro do cabriolé. Venham também, doutor. Já que se interessou pelo caso, que o acompanhe até o final. Concordei satisfeito e descemos todos juntos. Nosso prisioneiro não tentou fugir, mas entrou tranquilamente no cabriolé que lhe pertencera, seguido por nós. Lestrade subiu para a boleia, chicoteou o cavalo e em pouco tempo conduziu-nos ao nosso destino. Fomos levados até uma sala pequena, onde um inspetor de polícia anotou o nome de nosso prisioneiro e o dos homens de cuja morte era acusado. O inspetor era um homem imperturbável, de rosto pálido, que cumpriu seu dever de modo apático e indiferente. O prisioneiro comparecerá perante os magistrados no decorrer dessa semana, declarou. Nesse meio tempo, Sr. Jefferson Hope, deseja fazer alguma declaração? Devo avisá-lo de que suas palavras ficarão registradas e poderão ser usadas contra o senhor. Tenho muita coisa a declarar, disse lentamente o prisioneiro. Quero contar toda a história aos cavalheiros. Não seria melhor reservar para o julgamento? Sugeriu o inspetor. Talvez eu nem seja julgado, respondeu ele. Não se alarmem. Não estou pensando em suicidar-me. O senhor é médico? Ao fazer a pergunta, Jefferson Hope virou para mim, seus olhos escuros e febris. Sim, sou médico, respondi. Então ponha a mão aqui, disse ele com um sorriso, apontando as mãos algemadas para o peito. Assim fiz,
e, imediatamente, percebi sua pulsação cardíaca descontrolada. As paredes do peito pareciam vibrar e estremecer como uma edificação frágil, em cujo interior funcionasse um poderoso maquinismo. No silêncio da sala, pude também ouvir um zumbido seco que vinha do mesmo lugar. "Ora!" exclamei. "Você está com um aneurisma da aorta?" "É esse o nome que lhe dão os médicos", disse ele, placidamente. "Consultei um na semana passada, e ele me disse que isso está para estourar em poucos dias. Fui piorando com o passar dos anos. Fiquei assim por levar uma vida ao relento e sem alimentação adequada, entre as montanhas de Salt Lake. Mas agora o meu trabalho já está concluído, e não fará muita diferença se morrer hoje ou amanhã. De qualquer modo, gostaria de deixar um relato de tudo o que aconteceu. Não quero ser lembrado como um assassino comum." O inspetor e os dois detetives tiveram uma rápida discussão sobre a conveniência de permitirem que ele narrasse sua história. "Em sua opinião, doutor, há perigo de vida imediato?" perguntou o inspetor. "Tudo leva a crer que sim", respondi. "Nesse caso, visando ao interesse da justiça, nosso dever é tomar o seu depoimento", disse o inspetor. "Pode fazer o seu relato, Sr. Hope, mas torno a avisar que suas palavras serão registradas." "Com sua licença, gostaria de sentar-me", disse o prisioneiro, passando das palavras à ação. "Esse aneurisma me deixa cansado com facilidade, sabe? E a briga que tivemos há meia hora não melhorou em nada a situação. Estou à beira da sepultura, de modo que não iria mentir para os senhores. Cada palavra minha será a absoluta expressão da verdade, e para mim não faz diferença o modo como irão usar o que eu disser." Ao falar, Jefferson Hope recostou-se na cadeira, e então teve início uma narrativa extraordinária. Ele se expressava em voz tranquila e metódica, como se os acontecimentos relatados fossem absolutamente corriqueiros. Posso atestar a precisão do que foi dito, porque tive acesso ao caderno de notas de Lestrade, no qual ficaram registradas as palavras do prisioneiro, exatamente como foram proferidas. "Não lhes interessa muito o motivo pelo qual eu odiava aqueles homens", disse ele. "Basta saber que eram culpados da morte de 2 seres humanos, pai e filha, e que por isso haviam perdido o direito à própria vida. Após todo o tempo decorrido, desde que cometeram seu crime, seria impossível para mim apresentar acusação contra eles em qualquer tribunal. Mas eu sabia que eram culpados, de modo que decidi ser juiz, jurados e executor ao mesmo tempo. Os senhores agiriam da mesma forma, como homens de brio, se estivessem em meu lugar. A moça de quem falei ia casar comigo há 20 anos, mas foi obrigada a casar-se com esse Dreber, o que lhe despedaçou o coração e a matou. Tirei a aliança de seu dedo quando ela já estava no ataúde, jurando que os olhos agonizantes de Dreber se fechariam contemplando o anel, que seus últimos pensamentos seriam sobre o crime pelo qual era castigado. Levei a aliança sempre comigo e segui os dois, ele e seu cúmplice, através de 2 continentes até agarrá-los. Eles esperavam que eu me cansasse e desistisse, mas não conseguiram.
Se eu morrer amanhã, o que é bem provável, morrerei sabendo que cumpri minha missão nesse mundo e que a cumpri bem. Os dois morreram, e pelas minhas mãos. Não espero nem desejo mais nada. Os dois eram ricos e eu era pobre, de modo que não era fácil segui-los. Quando cheguei a Londres, estava com os bolsos vazios e percebi que precisava fazer alguma coisa para sobreviver. Conduzir cavalos e montá-los sempre foi tão natural para mim como caminhar, de modo que me apresentei ao dono de uma cocheira e logo consegui emprego. Deveria entregar-lhe uma determinada quantia semanal e ficava com o dinheiro que sobrasse. Raramente sobrava grande coisa, mas dava para ir vivendo. O pior foi aprender a movimentar-me. Confesso que de todos os labirintos já inventados, o das ruas dessa cidade é o mais confuso. Mas eu tinha sempre comigo um mapa de Londres, e quando fiquei conhecendo a localização dos principais hotéis e estações, saí-me muito bem. Demorou algum tempo até que eu descobrisse onde moravam meus dois cavalheiros, mas fui perguntando aqui e ali, até que finalmente os encontrei. Estavam hospedados em uma pensão em Camberwell, do outro lado do rio. Assim que os descobri, soube que estavam à minha mercê. Eu havia deixado a barba crescer e não havia possibilidade de me reconhecerem. Decidi rastreá-los e segui-los até chegar a minha oportunidade. Não os deixaria escapar dessa vez. Estiveram bem perto disso, mas onde quer que fossem em Londres, eu estava sempre nos seus calcanhares. Às vezes eu os seguia no meu cabriolé, outras vezes a pé, mas era melhor da primeira forma, porque assim não me distanciavam muito de mim. Só nas primeiras horas da manhã ou tarde da noite é que eu conseguia ganhar alguma coisa, de modo que comecei a ficar atrasado nos pagamentos ao dono da cocheira. Mas isso não me preocupava, desde que eu conseguisse pôr as mãos nos homens que perseguia. Mas os dois eram espertos. Devem ter imaginado que havia uma possibilidade de serem seguidos, porque nunca saíam sozinhos nem à noite. Fiquei atrás deles durante 2 semanas, dia após dia, e nunca os vi separados. Drebber ficava embriagado a maior parte do tempo, mas Stangerson estava sempre vigilante. Continuei a vigiá-los de manhã à noite, sem jamais encontrar a menor oportunidade. Mas isso não me desanimou, porque algo me dizia que a hora estava próxima. Meu único receio era que essa coisa em meu peito pudesse estourar um pouco antes do tempo, impedindo que eu terminasse o trabalho. Uma noite, finalmente, quando eu subia e descia a Torquay Terrace, que é o nome da rua onde estavam hospedados, vi um cabriolé parar à porta da pensão. Pouco depois, algumas bagagens foram levadas para fora, e momentos mais tarde, surgiam Drebber e Stangerson. Os dois entraram no cabriolé e afastaram-se. Chicoteei meu cavalo sem perdê-los de vista, e, bastante aborrecido, temendo que fossem mudar de pouso. Os dois saltaram da Euston Station. Deixei um garoto tomando conta de meu cavalo e os segui até a plataforma. Ouvi quando perguntaram pelo trem de Liverpool. O guarda respondeu que acabara de partir e que só haveria outro algumas horas mais tarde. Stangerson pareceu irritado com o contratempo, mas Drebber, pelo contrário, parecia até satisfeito. Cheguei tão perto deles, em meio à movimentação de passageiros, que ouvi cada palavra trocada entre os dois. Drebber disse que tinha um assunto particular para resolver
e que se o outro o esperasse, logo se encontraria com ele. Seu companheiro não gostou da ideia. Discutiu, lembrando que haviam decidido ficar sempre juntos. Mas Dreber argumentou que o tal assunto era delicado e que precisava resolvê-lo sozinho. Não entendi o que Stangerson respondeu, mas o outro começou a praguejar, lembrando que ele não passava de um empregado assalariado, cuja função era apenas servi-lo e não dizer-lhe o que devia fazer. O secretário compreendeu que não adiantava insistir, ficando então combinado que se Dreber perdesse o último trem, deveria ir encontrá-lo no Hotel Holiday. Dreber respondeu que estaria na estação antes das 23 horas e foi embora. Finalmente chegou o momento pelo qual eu tanto esperava. Os inimigos estavam em meu poder. Juntos poderiam proteger-se um ao outro, mas separados ficariam à minha mercê. Ainda assim, não agi precipitadamente. Já tinha tudo planejado e não há satisfação na vingança, a menos que a vítima tenha tempo de saber quem o ataca e por quê. Eu tramara uma maneira de fazer meu inimigo compreender que estava recebendo o justo pagamento por seu antigo pecado. Por acaso, alguns dias antes, um cavalheiro que fora ver algumas casas na Brixton Road esquecera a chave de uma delas em meu cabriolé. Na mesma tarde, ele a reclamou e ela lhe foi devolvida. Mas no intervalo pude tirar o molde da chave e mandar fazer uma duplicata. Dessa forma, eu teria acesso a pelo menos um lugar nessa grande cidade onde poderia agir sem ser interrompido. Como atrair Dreber àquela casa era um problema difícil que eu teria que resolver. Ele desceu a rua e entrou em 2 ou 3 bares, permanecendo no último por quase meia hora. Quando saiu, caminhava com passos pouco firmes, sinal de que exagerara na bebida. Um cupê ia logo à frente do seu cabriolé e Dreber o fez parar. Passei a segui-lo tão de perto que o focinho do meu cavalo nunca ficou a menos de 1 metro de seu cocheiro durante todo o trajeto. Cruzamos a ponte de Waterloo e percorremos quilômetros e quilômetros de ruas, até que, para meu espanto, estávamos de volta à rua da pensão onde ele se hospedara. Eu não podia imaginar qual era a sua intenção ao voltar àquela casa, mas segui em frente e estacionei meu cabriolé a uns 100 metros dali. Ele entrou no prédio e seu cupê foi embora. Por favor, dê-me um copo d'água. Estou com a boca seca de tanto falar. Estendi-lhe o copo e ele bebeu todo o conteúdo. Assim está melhor, disse. Bem, fiquei ali esperando durante uns 15 minutos mais ou menos, quando de repente ouvi um ruído, como de pessoas lutando dentro da casa. Em seguida, a porta escancarou-se e surgiram 2 homens. Um deles era Dreber. O outro, um rapaz que eu nunca vira antes. O jovem agarrava Dreber pela gola e, chegando ao alto da escada, deu-lhe um empurrão e um pontapé que o lançaram quase no meio da rua. "Patife!" gritou o rapaz, brandindo a bengala. "Eu lhe mostro como se insulta uma moça honesta." Estava tão enfurecido que poderia ter moído Dreber a bengaladas se o canalha não se apressasse a descer a rua, cambaleando o mais depressa que lhe permitiam as pernas sem firmeza. Correu assim até a esquina e, vendo o meu cabriolé, fez sinal e embarcou. "Leve-me para o Hotel Holiday", disse ele. Quando ele entrou no meu cabriolé,
Senti o coração pulsar no peito com tamanha alegria que receei que, naquele último momento, meu aneurisma não suportasse a tensão. Segui lentamente pela rua, pensando na melhor atitude a tomar. Poderia levá-lo diretamente para o campo e, em alguma estrada deserta, ter minha última entrevista com Drebber. Já estava quase decidido a fazer isso, quando ele próprio resolveu o problema para mim. Novamente, dominado pela ânsia de beber, ordenou-me que parasse diante de um bar. Ele desceu e entrou, recomendando que ficasse à sua espera. Ficou ali até a hora em que a casa fechou. Ao sair, estava tão embriagado que tive certeza de que não haveria possibilidade de me escapar. Não pensem que minha intenção era matá-lo a sangue frio. Agindo assim, estaria cumprindo a mais estrita justiça, mas não me conformava com tão pouco. Há muito tempo eu decidira dar-lhe uma oportunidade de lutar pela vida, caso assim escolhesse. Entre os muitos ofícios que exerci na América durante minha vida de andarilho, uma ocasião fui porteiro e varredor do laboratório da Universidade de York. Um dia, o professor deu uma aula sobre venenos e mostrou aos alunos alguns alcaloides, como os chamava, que extraía de determinado veneno para flechas da América do Sul, e disse que ele era tão potente que a menor dose provocava a morte imediata. Localizei o frasco em que era guardado aquele preparado e peguei uma pequena quantidade depois que todos se retiraram. Eu tinha alguma prática como farmacêutico, de modo que transformei aquele alcaloide em 2 pequenas pílulas solúveis. Pus cada uma delas em uma caixinha, juntamente com uma pílula idêntica, mas feita sem o veneno. Decidi que quando chegasse o momento do encontro com meus 2 cavalheiros, cada um escolheria a sua pílula e eu ficaria com a restante. Seria um método igualmente mortal e muito menos barulhento que um revólver disparado através de um lenço. Daquele dia em diante, sempre carreguei comigo as caixinhas com as pílulas. E agora chegara o momento de usá-las. Estava mais perto de 1h que de meia-noite. Era uma noite horrível, gelada, com um vento furioso e chovia a cântaros. No entanto, por pior que fosse o tempo lá fora, por dentro eu estava eufórico, a ponto de desejar gritar de pura exultação. Se alguns dos senhores já sonhou ardentemente com uma coisa durante 20 longos anos e de repente a tem ao alcance da mão, compreenderá como eu me sentia naquele momento. Acendi um charuto e dei algumas baforadas para acalmar os nervos, mas minhas mãos tremiam e as têmporas latejavam de excitação. Enquanto dirigia o cabriolé, podia ver o velho John Ferrier e a doce Lucy sorrindo para mim do meio das trevas, tão nitidamente como agora eu os vejo aqui, nessa sala. Durante todo o trajeto, eles permaneceram na minha frente, um de cada lado do cavalo, até que parei diante da casa em Brixton Road. Não havia viva alma por perto, e não se ouvia som algum, a não ser o da chuva caindo. Quando olhei pela janelinha do cabriolé, vi Drebber encolhido no assento, dormindo seu sono de bêbado. Eu o sacudi por um braço. "Está na hora de descer", avisei. "Muito bem, cocheiro", respondeu. Acho que ele pensou que tínhamos chegado ao hotel que mencionara, porque saiu sem dizer mais nada e me seguiu pelo jardim. Tive que caminhar a seu lado para ampará-lo,
porque não se sustentava direito nas pernas. Quando chegamos à porta, eu a abri e o fiz entrar na sala da frente. Dou-lhes a minha palavra de que durante o tempo todo, pai e filha iam caminhando à nossa frente. Está escuro como o diabo, disse ele, arrastando os pés. Logo teremos luz, falei, riscando um fósforo e acendendo uma vela de cera que levava comigo. E agora, Enoch Drebber, acrescentei, virando-me para ele e erguendo a vela à altura do meu rosto. Quem sou eu? A princípio ele me fitou com uma expressão apática e embriagada, mas depois o horror brotou em seus olhos e distorceu suas feições, sinal de que me identificara. Recuou com o rosto lívido, enquanto eu notava o suor que lhe pontilhava a testa e ouvia seus dentes batendo. Diante daquele quadro, encostei-me na porta e caí na gargalhada. Eu sempre imaginara que a vingança seria doce, mas nunca esperava ser dominado por tamanha satisfação. Cão asqueroso! Exclamei. Segui seu rastro de Salt Lake City a São Petersburgo, mas sempre me escapou. Agora, finalmente, suas andanças terminaram, porque um de nós dois não verá o sol nascer amanhã. O sangue martelava as minhas têmporas e acho que teria tido algum tipo de ataque se parte dele não esguichasse pelo meu nariz, deixando-me aliviado. O que pensa agora de Lucy Ferrier? Gritei, trancando a porta e sacudindo a chave diante de seu rosto. O castigo custou a chegar, mas finalmente o alcançou. Vi como os lábios do covarde tremiam enquanto eu falava. Drebber teria implorado por sua vida, mas sabia perfeitamente que seria inútil. Vai me assassinar? Ele gaguejou. Não haverá nenhum assassinato, disse. Desde quando matar um cão danado é assassinato? Que piedade você teve com a minha infeliz noiva quando a arrancou de perto do túmulo do pai, trucidado, e a levou para o seu harém amaldiçoado e indecente. Não fui eu que matei o pai dela, exclamou ele. Mas foi você que despedaçou o coração inocente dela. Vociferei, estendendo a caixinha para ele. Que Deus julgue entre nós dois. Escolha uma e engula. A morte em uma delas e vida na outra. Ficarei com a que você rejeitar. Vejamos se existe justiça na terra ou se somos governados pelo acaso. Acovardado, ele tentou fugir, entre gritos alucinados e súplicas por misericórdia. Mas puxei minha faca e a encostei em sua garganta até ele obedecer-me. Engoli a pílula restante e ficamos de pé, frente a frente, por 1 minuto ou mais, esperando para saber quem viveria e quem morreria. Jamais poderei esquecer a expressão que surgiu no rosto dele ao sentir as primeiras pontadas de dor, anunciando que o veneno estava em seu organismo. Ri quando vi aquilo, e então suspendi a aliança de Lucy diante de seus olhos. Foi apenas um rápido instante, porque a ação do alcaloide é fulminante. Um espasmo de agonia contorceu-lhe as feições. Ele estendeu as mãos para a frente, cambaleou e então, com um grito rouco, caiu pesadamente no chão.
Virei-o com o pé e pus a mão sobre seu coração. Não senti nada. Drebber estava morto. O sangue estivera correndo do meu nariz, mas eu nem percebera. Não sei a que atribuir a ideia que tive de usá-lo para escrever na parede. Talvez fosse o desejo malicioso de lançar a polícia em uma pista falsa, porque me sentia alegre, bem-humorado. Recordei o caso de um alemão encontrado morto em Nova York, com a palavra Rat escrita acima dele. Na ocasião, os jornais atribuíram aquilo a sociedades secretas. Imaginei que, como aquilo confundira os nova-iorquinos, confundiria também os londrinos. Então, molhando o dedo em meu sangue, escrevi a mesma palavra em um lugar conveniente da parede. Voltei depois para meu cabriolé. A rua continuava deserta, porque era uma noite horrível. Já havia percorrido uma certa distância, quando, ao pôr a mão no bolso onde costumava guardar a aliança de Lucy, dei pela falta dela. Fiquei completamente aturdido, porque era a única recordação que restara dela. Imaginando que devia tê-la deixado cair quando me debrucei sobre o corpo de Drebber, voltei, deixei o cabriolé numa rua lateral e, numa atitude ousada, fui até a casa porque eu estava disposto a tudo, menos a ficar sem aquela aliança. Ao chegar lá, quase esbarro em um policial que ia saindo e só consegui afastar-lhe as suspeitas, fingindo estar completamente embriagado. Foi assim que Enoch Drebber morreu. Agora, tudo o que eu tinha a fazer era dar o mesmo castigo a Stangerson, para que ele pagasse sua dívida com John Ferrier. Eu sabia que ele estava hospedado no Hotel Halliday e perambulei pelos arredores o dia inteiro, mas ele não saiu nem uma vez. Imagino que suspeitasse de algo quando Drebber deixou de ir ao seu encontro. Stangerson era esperto, nunca afrouxava a guarda. Mas se pensava que podia livrar-se de mim ficando dentro do hotel, estava redondamente enganado. Logo descobri qual era a janela de seu quarto. Na manhã seguinte, usando uma das escadas que eram deixadas na Alameda, atrás do hotel, entrei no seu quarto quando o dia mal clareava. Acordei-o e disse-lhe que chegara a hora de prestar contas pela vida que tirara, tanto tempo atrás. Descrevi a morte de Drebber e dei a ele a mesma possibilidade de escolha das pílulas envenenadas. Em vez de aceitar a oportunidade de salvação que eu lhe oferecia, saltou da cama e pulou no meu pescoço. Para defender-me, dei-lhe uma punhalada no coração. De qualquer maneira, seu fim havia chegado, porque a providência jamais permitiria que sua mão homicida pegasse uma pílula que não fosse a envenenada. Tenho pouca coisa a acrescentar, felizmente porque estou no fim das forças. Continuei trabalhando em meu cabriolé por mais 1 ou 2 dias, esperando juntar dinheiro suficiente para voltar aos Estados Unidos. Estava parado no pátio da cocheira quando apareceu um garoto maltrapilho perguntando por um cocheiro chamado Jefferson Hope e dizendo que um cavalheiro precisava do meu cabriolé no 221B da Baker Street. Fui até lá sem desconfiar de nada. Sei apenas que, no momento seguinte, esse jovem aqui me punha as algemas nos pulsos com uma eficiência que nunca vi na vida. Aí está toda a minha história, senhores. Talvez me considerem um assassino, mas garanto que sou um instrumento da justiça, tanto quanto os senhores.
A narrativa daquele homem havia sido tão emocionante e seus modos tão impressionantes que ficamos sentados, calados e absortos. Os próprios investigadores profissionais, apesar de experientes em todos os aspectos do crime, mostravam-se francamente interessados na história de Jefferson Hope. Quando ele terminou, ficamos alguns minutos imóveis e, num silêncio rompido apenas pelo ruído do lápis de Lestrade, correndo pelo papel, enquanto dava o retoque final às suas notas taquigrafadas. Há apenas um ponto sobre o qual eu gostaria de ter mais informação, disse Sherlock Holmes, finalmente. Quem era o cúmplice que você enviou para recuperar a aliança em resposta ao meu anúncio? O prisioneiro deu uma piscadela irônica para o meu amigo. Posso revelar-lhe os meus segredos, mas não gosto de criar problemas para outras pessoas, respondeu. Li o seu anúncio e pensei que tanto poderia ser uma cilada, quanto poderia ser realmente a aliança que eu perdera. Meu amigo ofereceu-se para verificar em meu lugar. Sem dúvida, tem que admitir que ele se saiu muito bem. Sem sombra de dúvida, exclamou Holmes com veemência. E agora, cavalheiros, devemos cumprir as formalidades legais, observou gravemente o inspetor. Na quinta-feira, o detido será levado ao tribunal e, naturalmente, deverão estar todos presentes. Até lá, serei o responsável por ele. Tocou uma sineta enquanto falava e Jefferson Hope foi levado por 2 guardas, enquanto eu e meu amigo deixávamos o posto policial e tomávamos um cabriolé para voltarmos a Baker Street. Capítulo 7. Conclusão. Todos nós havíamos sido convocados a comparecer perante os magistrados na quinta-feira, mas quando esse dia chegou, não houve mais necessidade dos nossos depoimentos. Um juiz mais elevado se encarregara do assunto e Jefferson Hope fora convocado a um tribunal que o julgaria com a mais absoluta justiça. Na própria noite após sua captura, seu aneurisma estourou e, de manhã, ele foi encontrado caído no chão da cela, com um sorriso plácido nos lábios. Era como se, enquanto agonizava, tivesse podido recapitular sua vida e concluíra que ela fora útil, que pudera desempenhar bem a sua missão. Gregson e Lestrade ficarão furiosos com essa morte, observou Holmes, enquanto comentávamos o caso na noite seguinte. Acabou-se a grande publicidade que esperavam conseguir. Que eu saiba, os dois tiveram um pouco a ver com a captura de Hope. Respondi. O que fazemos nesse mundo não tem muita importância, comentou meu companheiro em tom amargo. A questão é o que os outros acham que fizemos. De qualquer modo, eu não perderia essa investigação por nada, acrescentou ele, mais animado após uma pausa. Que me lembre, ainda não houve um caso melhor. Apesar de simples, teve muitos pontos instrutivos. Simples? Exclamei. Bem, na verdade, dificilmente poderíamos considerá-lo de outra forma, disse Sherlock Holmes, sorrindo da minha surpresa. A prova de sua simplicidade intrínseca é que, sem dispor de outra ajuda, além de algumas deduções bastante comuns, pude pegar o criminoso em 3 dias. Isso é verdade, concordei. Como já expliquei antes, qualquer coisa fora do comum, em geral, constitui mais uma orientação do que propriamente um obstáculo. Quando se resolve um problema desse tipo,
é essencial saber-se raciocinar de modo retroativo. É um processo muito útil, além de bastante fácil, apesar de ser pouco empregado. Para os assuntos corriqueiros do dia a dia, o mais conveniente é o raciocínio para adiante, em termos de futuro, e assim o contrário acaba sendo negligenciado. Para 50 pessoas que podem raciocinar sinteticamente, há um capaz de raciocinar analiticamente. Confesso que não entendo bem o que quer dizer. Falei. Não esperava que entendesse. Vejamos se consigo ser mais claro. De modo geral, quando se descreve a algumas pessoas uma série de acontecimentos, elas são capazes de imaginar qual o resultado provável. Mentalmente alinhavam esses acontecimentos e, assim, conseguem deduzir o que poderá acontecer em sequência. No entanto, há um número reduzido de pessoas que, se informadas de um resultado, têm a capacidade de dissecá-los interiormente e deduzir que conjunto de fatores levou a esse resultado. É a essa facilidade que me refiro quando falo em raciocínio retroativo ou analítico. Compreendo. Falei. O caso atual foi um desses em que temos o resultado e precisamos descobrir o resto por nós mesmos. Agora tentarei explicar-lhe as diferentes fases de meu raciocínio. Como você sabe, cheguei àquela casa a pé e com a mente inteiramente isenta de todas as impressões. Naturalmente, comecei pelo exame da rua, e lá, como já lhe expliquei, vi as marcas nítidas deixadas por um cabriolé, que, como confirmei pelas perguntas que fiz, devia ter estado lá durante a noite. Tive certeza de que era um carro de aluguel, e não um particular, por causa da bitola estreita das rodas. A geringonça comum de Londres é bem mais estreita do que o cupê de um cavalheiro. Este foi o primeiro tento. Depois caminhei lentamente pela trilha do jardim, de solo argiloso e muito adequado para deixar marcas. Para você, aquilo deve ter parecido um lamaçal pisoteado, mas para meus olhos treinados, cada marca deixada ali tinha um significado. Nenhum ramo da ciência da investigação é tão importante e tem sido tão negligenciado quanto a arte de identificar pegadas. Por sorte, sempre tive um carinho especial por esse ponto, que a prática constante transformou em uma segunda natureza para mim. Notei as pegadas pesadas do policial, mas também reparei nas de dois homens que haviam passado primeiro por aquele jardim. Era fácil afirmar que tinham estado lá antes dos outros, porque em alguns lugares suas pegadas haviam sido inteiramente apagadas pelas posteriores. Por isso, formei um segundo elo de minha cadeia, que me indicou que os visitantes noturnos eram dois, um deles notável pela sua altura, como calculei pelo comprimento de suas passadas, e o outro elegantemente vestido, a julgar pelas marcas pequenas e delicadas deixadas por suas botinas. Ao entrar na casa, foi confirmada essa última suposição. O homem de calçado fino estava diante de mim. Então, fora o outro, o alto que cometera o assassinato. Se é que houvera crime. Não havia ferimentos aparentes na vítima, embora a expressão dramática de seu rosto me garantisse que ele pressentira o próprio destino antes que este o abatesse. Homens que morrem em consequência de doenças cardíacas ou por qualquer outra causa súbita e natural jamais ficam com feições contraídas daquele jeito. Ao cheirar os lábios do morto,
percebi um leve odor acre, o que me indicou que ele fora obrigado a ingerir veneno. Tornei a afirmar que fora forçado, por causa do ódio e do medo estampados em suas feições. Cheguei a esse resultado baseando-me no método da exclusão, porque nenhuma outra hipótese se encaixa nos fatos. Não pense que foi uma ideia sem precedentes, algo inédito. A ingestão forçada de veneno não é nem de longe uma coisa nova nos anais do crime. Um toxicologista recordaria imediatamente os casos de Dolsky em Odessa e de Leturier em Montpellier. Agora vinha o ponto principal, o motivo. Roubo era algo fora de cogitação, já que nada fora levado. Seria então algo ligado à política? Mulheres? Foi essa a questão com que me defrontei. Desde o início, optei pela segunda hipótese. Os assassinos políticos fazem o seu serviço e dão logo o fora. Aquele assassinato, no entanto, havia sido cometido com a máxima deliberação, e o criminoso deixara pistas por toda a sala, indicando que permanecera ali o tempo todo. Devia ser algo relacionado com um caso pessoal e não político, para exigir uma vingança tão metódica. Quando foi descoberta a inscrição na parede, fiquei mais convencido ainda de que minha opinião estava certa. Evidentemente, aquilo era um despistamento. Mas quando a aliança foi encontrada, a questão foi resolvida. Era evidente que o assassino a usara para que sua vítima recordasse alguma mulher morta ou ausente. Foi nessa ocasião que perguntei a Gregson se no telegrama enviado a Cleveland ele solicitara informações sobre algum ponto específico da vida do falecido Sr. Dreber. Como pode lembrar-se, ele respondeu com uma negativa. Passei então a fazer uma revista cuidadosa do aposento, o que serviu para confirmar minha ideia sobre a altura do assassino, além de oferecer detalhes adicionais, como o charuto Trichinopoly e o comprimento de suas unhas. Como não havia sinais de luta, eu já chegara à conclusão de que o sangue, espalhado no assoalho, escorrera do nariz do assassino, em consequência de sua excitação. Pude notar que a trilha do sangue salpicado coincidia com a de seus pés. É raro que um homem, a menos que tenha algum problema sanguíneo, deixe tanto sangue em consequência da tensão do momento. Então, pensei na hipótese de que o criminoso provavelmente seria um homem robusto e de rosto corado. Os fatos provaram que eu tinha razão. Após deixar a casa, fiz o que Gregson tinha deixado de fazer. Telegrafei ao chefe de polícia de Cleveland, pedindo informações apenas sobre as circunstâncias relacionadas com o casamento de Enoch Dreber. A resposta foi conclusiva. Segundo ele, Dreber já solicitara a proteção da lei contra um antigo rival num caso de amor, chamado Jefferson Hope, acrescentando que esse Hope estava na Europa. Fiquei sabendo então que já tinha a chave do mistério nas mãos, e só faltava agarrar o assassino. Eu já estava convencido de que quem entrara na casa com Dreber era o homem que dirigira o cabriolé. Os sulcos na rua indicavam que o cavalo estivera vagando de um lado para outro, o que seria impossível se alguém tivesse permanecido na boleia. Onde então estaria o cocheiro, a não ser no interior da casa? Novamente, seria absurdo supor que qualquer homem, em seu juízo perfeito, cometesse um crime deliberadamente na presença,
por assim dizer, de uma terceira pessoa, que certamente o denunciaria. Finalmente, supondo-se que um indivíduo quisesse seguir outro através da cidade, nada mais conveniente do que transformar-se em cocheiro de aluguel. Todas essas ponderações levaram-me à conclusão irresistível de que Jefferson Hope deveria ser procurado entre os cocheiros da metrópole. Se ele adotara o disfarce de cocheiro, não havia motivos para crer que já o tivesse abandonado. Pelo contrário, analisando-se a situação desse ponto de vista, qualquer mudança repentina certamente chamaria a atenção para ele. Em vista disso, era provável que, pelo menos durante algum tempo, continuasse exercendo a mesma profissão. Também não havia motivos para supor que ele estivesse usando um nome trocado. Por que mudá-lo em um país onde ninguém o conhecia? Assim pensando, organizei a minha patrulha de detetives, formada por garotos de rua, cuja missão seria investigar sistematicamente cada proprietário de cabriolé de aluguel em Londres, até encontrarem o homem que me interessava. Ainda deve-se lembrar como eles foram bem-sucedidos e com que rapidez tirei proveito disso. O assassinato de Stangerson foi um acidente inteiramente inesperado, mas que, de qualquer modo, dificilmente poderia ser evitado. E foi por causa desse homicídio, como bem sabe, que me apoderei das pílulas, de cuja existência, aliás, eu já havia suspeitado. Assim como vê, meu amigo, toda a situação foi um encadeamento lógico de consequências, sem a menor falha ou interrupção. É maravilhoso! Exclamei. Seus métodos deviam ser reconhecidos publicamente. Devia mesmo publicar um relato do caso. Se não o fizer, faço eu. Fica a seu critério, meu caro doutor, disse ele. Veja isso, acrescentou, estendendo-me o jornal. Leia o que diz aí. Era um exemplar do Eco daquele dia, e o parágrafo que ele indicou fazia comentários sobre o caso. Dizia o jornal: o público perdeu a rara oportunidade de assistir a um julgamento sensacional, por causa da morte súbita de Hope, suspeito dos assassinatos de Enoch Drebber e Joseph Stangerson. Provavelmente, os detalhes do caso jamais chegarão a ser conhecidos, embora tenhamos informações seguras de que o crime foi o desfecho de uma antiga disputa sentimental, em que o amor e o mormonismo tiveram seu papel. Parece que, quando jovens, as duas vítimas pertenceram à religião dos santos dos últimos dias, e que Hope, o prisioneiro falecido, também provinha de Salt Lake City. Embora o caso não tivesse prosseguimento, pelo menos serviu para evidenciar, de uma maneira notável, a eficiência de nossa força policial, e poderá ainda ser uma lição a todos os estrangeiros, mostrando que é melhor resolverem suas divergências nos respectivos países de origem, em vez de transferi-las para solo britânico. Não é nenhum segredo que o mérito por essa brilhante captura cabe inteiramente aos conhecidos investigadores da Scotland Yard, senhores Lestrade e Gregson. Ao que parece, o acusado foi detido na residência de um certo senhor Sherlock Holmes, ele próprio um detetive amador que demonstrou algum talento nessa especialidade. Aliás, dispondo de mestres assim, é possível que com o tempo ele venha a adquirir certo grau da habilidade demonstrada pelos dois. Seria justo que os dois dedicados funcionários fossem agraciados com algum prêmio especial,
em reconhecimento por seus relevantes serviços. Não foi justamente o que eu lhe disse desde o início? Exclamou Sherlock Holmes com uma risada. Aí temos o resultado do nosso estudo em vermelho. Conferir a eles o reconhecimento público. Que diferença faz? Observei. Tenho todos os fatos registrados em meu diário e serão levados ao conhecimento do público. Até lá, você deverá contentar-se com a convicção íntima de ter sido o vitorioso, como aquele avarento romano dizia. O povo me vaia, mas eu me aplaudo quando contemplo meu dinheiro no cofre. Fim.